O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos digo isso? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus diz aos seus discípulos: eu devo partir, eu devo voltar para o Pai, porque se eu não for, não virá a vós o defensor, o Espírito Santo, aquele que nos revela toda a verdade de Deus. E quando o Espírito Santo vier, ele vai revelar, ele vai demonstrar a todos o pecado, a justiça e o julgamento. E Jesus diz: o pecado, que é o pecado? Não acreditar em Jesus. Porque Jesus é o único Senhor, o único Cristo, o único Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos traz, nos garante a salvação. Não há um outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, e sim o nome santíssimo de Jesus. Por isso, quando a pessoa não acredita em Jesus, não acolhe o ensinamento de Jesus, a palavra de Jesus, a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, ela peca. E o que é o pecado? Afastar-se de Deus. Pecado são todas as coisas, todas as realidades em atos, palavras, omissões ou pensamentos que nos afastam de Deus, da verdade, do bem. E o pecado é tudo o que nega o senhorio de Jesus em nossas vidas. Porque Jesus, sendo confessado e acolhido como nosso Deus e Senhor, nós viveremos a verdade, o bem, nós viveremos em Deus, nós procuraremos sempre aquilo que é bom, não seremos pessoas enganosas, mentirosas, falsas, mesquinhas, orgulhosas.
arrogantes, porque onde está Jesus, está o bem, está a verdade. Aonde não está Jesus, não pode haver o bem, porque Jesus é a manifestação máxima do amor de Deus por nós. São João Paulo II, em um documento seu muito importante, chamado O Redentor do Homem, nos ensina que em Jesus Deus é revelado ao homem e o homem é revelado a si mesmo. Jesus contém nele, na sua pessoa, e por isso, no nosso amor a Ele, na nossa adesão a Ele, por isso chamamos este ato fé. Fé é a adesão livre da nossa vontade, da nossa pessoa ao próprio Deus e Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhemos em nossa vida a sua palavra, a sua pessoa. E se assim fazemos, não pecamos. E quando não fazemos, pecamos. Então o Espírito Santo revela a toda a humanidade o pecado. Depois a justiça. Qual é a justiça? Que Jesus volte ao Pai. Por quê? Porque Jesus já realizou na sua paixão, morte e ressurreição, ascensão aos céus e o envio do Espírito Santo. A isso nós chamamos o mistério pascal. Jesus realiza a obra de salvação, de redenção. Ele voltando para o Pai, depois da sua paixão, morte e ressurreição, ele sobe aos céus e ele nos envia o seu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito do Cristo ressuscitado. Nisso se dá a justiça, nisso se dá a nossa justificação, qual seja a nossa salvação, a nossa libertação das garras do mal, do maligno, do pecado. Aí está a justiça de Deus, fazer o ser humano livre, fazer o ser humano integralmente realizado. Essa é a justiça. Jesus diz: quando o Espírito, o defensor, vier, vai revelar o pecado, a justiça e o julgamento. Qual é o julgamento? Há alguém que nos acusa, há alguém que quer o nosso mal, há alguém que quer a nossa perdição eterna, o inimigo de Deus, Satanás. No Evangelho, Jesus o chama chefe deste mundo. O julgamento se dá em que o chefe deste mundo já está condenado. O demônio, o diabo e seus anjos foram condenados. Jesus vence, Jesus venceu, Ele é o vitorioso, Ele é o vencedor. Contudo, a vitória de Cristo se manifestará para sempre em nossas vidas, quando nós, depois do julgamento, isto é matéria da nossa fé, como está no credo, virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, depois do nosso julgamento, do juízo particular e do juízo universal, quando o Senhor definitivamente para sempre vai reinar em todos os corações, e nós e todos aqueles que forem salvos pela bondade, misericórdia e justiça de Deus, iremos reinar, e Ele vai reinar em nossos corações por toda a eternidade. Aí então se dará o julgamento final e definitivo também do inimigo de Deus, porque ele já está condenado. Mas quando Jesus reinar em todos os corações que o acolherem e o amarem, será a condenação eterna do inimigo de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós não tememos. Quando Jesus fala que será revelado o pecado, a justiça e o julgamento,
Algumas pessoas podem até se preocupar e temer. Se nós estamos em Deus, se nós fazemos a vontade de Deus, se nós obedecemos aquilo que Deus nos ordena, nos manda, por seu santíssimo e misericordioso amor, nós podemos estar em paz, nós podemos viver feliz, a vida feliz, porque estamos em Deus. Se realmente estamos em Deus, nada há que nos faça temer. Não devemos temer nada nem a ninguém, porque aquele que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, está ao nosso lado. Nos ampara, nos sustenta, nos mantém. Sigamos firmes, sigamos perseverantes, sigamos humildes a nossa estrada, a nossa peregrinação neste mundo, na certeza de que o Senhor não nos desampara, na certeza de que o Senhor está conosco, como Ele mesmo diz: eu estarei convosco todos os dias até que eu volte. Por isso nós seguimos perseverantes, sem desanimar, com confiança, humildade, na certeza de que o amor de Deus vencerá em nossos corações. Amém.